Esse vídeo é para você que tem acompanhado o mercado de inteligência artificial ou não tem acompanhado o mercado de inteligência artificial da forma que deveria acompanhar, ou da forma que você não consegue acompanhar, porque no fim das contas é tão rápido que eu nem sei mais se esse vídeo ele vai estar numa trend e se eu vou estar atrasado ou não ao postar ele, porque toda hora sai algo novo, toda hora acontece algo novo, mas no fim das contas é para você que se sente perdido ou que se sente atrasado no mundo da inteligência artificial. Eu quero alugar um triplex na sua cabeça. Esse é mais um vídeo de marketing de um marqueteiro. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu dividi esse vídeo em 3 partes, mas antes de tudo, curta, comente e compartilhe, para que o YouTube entenda a inteligência artificial dele. E o primeiro ponto é você precisa entender que tem uma inteligência por trás do YouTube que reage com base no seu comportamento e com base naquilo que você vê. Ou seja, se você está vendo esse vídeo, curta, comente, compartilhe, para que ele entenda que é bom e para que outras pessoas possam usufruir desse conteúdo parrudo de marketing que é gratuito, 100% gratuito. Não estou vendendo nada, não vou vender nada no final dele, eu só quero te passar um conhecimento para quem está no chão de fábrica. E vamos lá, primeiro ponto, antes de qualquer coisa. A culpa não é sua, tá? A culpa não é sua. Eu quero tirar um peso das suas costas agora. Eu quero que você entenda que realmente é muito rápido. Tem sido muito rápido a inteligência artificial e tá tudo bem. Não se sinta atrasado, tire o peso das suas costas. Você não precisa se cobrar tanto. Toda hora é um aplicativo novo, toda hora é um site novo, toda hora acontece algo novo. E daqui a pouco a gente vê um humanoide andando por aí com inteligência artificial, quem sabe. O ponto é, tire essa culpa, tá? Essa confusão não é culpa sua, realmente é muito complexo, não é fácil de acompanhar, a gente não sabe nem por onde começar, porque é realmente muito assustador, tem sido uma mudança muito radical dessa migração da inteligência artificial com tudo aquilo que tem acontecido. Tem muito hype no meio, tem muita gente criando coisas sem contexto, sem pé nem cabeça, só pelo hype, só para ganhar dinheiro à toa, sem ter uma construção de marca, sem ter muita coisa. Mas também tem coisa muito relevante que é importante você ficar até o final desse vídeo para você conseguir ouvir. Como eu falei, são 3 partes, essa é a primeira. Não se culpe. Por que você não deve se culpar? Muitas pessoas acham que a inteligência artificial surgiu só agora. E essas mudanças radicais, elas são de muito tempo, na real. Então, basicamente, a inteligência artificial ela ganhou um cunho, o nome, em 1956. Tem uma frase que fala, nada se cria, tudo se copia. Ou seja, os filmes de Exterminador do Futuro, a própria série Black Mirror e dentre outras séries de tecnologia, não são séries que não têm contexto. Já existia uma inteligência, já existia um robô, já existia alguma visão que de alguma forma funcionava. Porém, hoje existe um avanço muito maior. Tá? Então, que a gente precisa entender que não é culpa sua, porque tem acontecido muito rápido, porém já existia, e esse é o primeiro ponto, desde 1956. A inteligência artificial já existe faz muito tempo, só que existem avanços, existem formatos, existem outras inteligências que eu quero falar sobre isso também. A segunda parte desse vídeo é a gente entender sobre 3 pontos. Existe a IA, existe a ML e existe a DL, ok? O que é a IA? A inteligência artificial tradicional. O que é uma inteligência artificial? É algo inteligente, só que é artificial. O que é artificial? É um artifício, é algo criado. Ou seja, é algo inteligente, entre aspas, porque inteligência é tudo aquilo que pode pensar, mas um nome fictício para resolutiva de problemas artificiais, porque foi criado. Ou seja, a inteligência artificial tradicional era robôs que foram criados para seguir algumas coisas. Por exemplo, uma calculadora. Por exemplo,
você fazer um filtro num site que você quer uma panela, ou que você quer um notebook, ou que você quer um videogame. Você entra no site e você filtra. Por quê? Porque tem uma inteligência artificial por trás que foi programada por um ser humano para reagir de alguma forma. Ou seja, aquilo é mais tradicional. Tá? Esse é o primeiro passo. E o que é o ML? ML é o Machine Learning, que não precisa de uma pré-configuração para reações. Ele reage conforme o comportamento do usuário. E aí eu quero trazer exemplos. O Instagram, o TikTok, o YouTube, o Google e dentre outros. Eles têm uma configuração por trás, que são os cookies que você aceita quando você entra em vários sites, que avisa para essa configuração com base na lei LGPD. Pesquise sobre esses termos caso você não saiba, mas com base na LGPD, ele traz dados que você deixa salvo no seu navegador ou dados da sua vida no login e senha que você informa e todos os interesses que você carrega com você. E automaticamente ele aprende conforme os seus comportamentos históricos que você tem dentro da ferramenta. Tá? Esse é o segundo ponto de Machine Learning, que também é uma inteligência muito inteligente. A gente não pode deixar e tirar esse crédito só por conta da DL. E por fim, a DL. O que é a DL? É o Deep Learning. O que é o Deep Learning? A gente trouxe os conceitos, né, das outras inteligências artificiais. A Deep Learning, ela tem parte dessas inteligências, mas ela foi inspirada no cérebro humano, com redes neurais e afins, que ela traz resolutivas mais complexas, ela pensa de uma forma diferente, né, de uma forma diferente. Ela tem algumas consequências muito amplas, e eu vou trazer isso em outro vídeo, inclusive segue, se inscreve no canal para você ouvir, se eu já não postei ele, mas que eu vou falar sobre a inteligência artificial num todo. Mas a Deep Learning, basicamente, ela é a linguagem por trás do ChatGPT, do Midjourney, do Eleven Labs, que são inteligências que elas resolvem coisas de uma forma mais complexa e continuam em constante evolução de uma forma geral. O ChatGPT mesmo ele lançou uma nova documentação do 4.1 ou do 4.5, que é o Turbo, que ele saiu acho que 6 de março ou abril, alguma coisa assim, de 2025. E, poxa, é muito mais amplo do que parece. Eu não sou tão técnico para entender como é que funciona as programações do Deep Learning, mas eu sei que ela é uma visão de rede neural e que é meio sinistro. No livro do Eu, Robô, o, o autor ele traz um ponto que ele fala sobre a amplitude do problema que é trago, que ele basicamente traz uma alusão que foi criado um robô que é uma inteligência artificial, que ela resolve problemas, ela pensa, né, para resolver os problemas, e é trago que, acabe com a fome do mundo. Essa inteligência artificial não teve regras para acabar com a fome do mundo e começou a matar os seres humanos. E se você parar para analisar, ela não está errada, porque ela não teve regras, ela não teve detalhe. Ela basicamente acabou com a fome do mundo, porque não tendo ser humano, não teria fome. Só que ela não tem a visão lógica do cérebro humano que entende o emocional da coisa. E por conta da incapacidade do ser humano de comunicar e também de compreender, houve uma incapacidade da inteligência artificial para conseguir resolver de uma forma real. Então isso é bem legal, esse livro inclusive eu recomendo, mas é basicamente a forma que a Deep Learning ele compreende. Ele entende o que você fala, só que ele tem alguns resquícios e algumas limitações na hora de resolver. Ele é uma máquina, se você souber comunicar com ele. E aí o terceiro ponto
uma coisa, é mais uma recomendação, assim, o que tudo isso tem a ver com você? Pensando no macro, a inteligência artificial, ela realmente, ela constantemente, ela fica se atualizando e se moldando, e, enfim. Mas é importante você acompanhar, porque se você olhar o mundo à sua volta, tudo tem se moldado, tudo tem focado nisso. As grandes empresas como Google, Facebook, a própria OpenAI, e dentre outras, elas têm se moldado porque a inteligência artificial, quanto mais cedo você aprender a mexer nela, mais cedo você não tem esses resquícios, esses devaneios problemáticos para uma resolução de problema. Então, de modo geral, você precisa aprender a mexer na inteligência artificial. Você precisa entender como é que ela funciona, você precisa entender como é que ela se comunica, você precisa entender como que ela te entende. Por mais que esse vídeo ele tenha trago uma luz para você, mas você precisa ir mais a fundo nisso. Hoje em dia a inteligência artificial cria site, ela cria imagens, ela cria conversas, ela cria áudio. Só que ela pode ser usada para muito mais coisas, porém pela nossa incapacidade de pensar, a gente tem uma inteligência que pensa por nós da forma incorreta. Então perceba que no Eu Robô, o maior erro no livro, né, da inteligência artificial criada, não é no robô. Ele matou pessoas, mas não é o maior erro dele. É pela incapacidade de se comunicar e de saber o que deve ser pedido. Porque a gente não sabe se comunicar e não sabe como é que funciona a inteligência artificial. E tá tudo bem, desde que você continue buscando formatos para que você evolua nisso. Isso não só para inteligência artificial, mas para tudo. Então, um conselho na terceira parte desse vídeo é isso: que você busque formatos para você continuar aprendendo e se atualizando. Se inscreve no site de notícias da OpenAI e todas as redes que tiverem de contato com inteligência artificial. Mas não deixe de estudar, senão você vai continuar para trás mais daquilo que você já está. E se você ficou até o final, deixe um comentário aqui do que você achou desse assunto, do que você achou desse vídeo, inclusive que a gente possa conversar sobre isso e ter a oportunidade de discutir. Tem o meu WhatsApp aí embaixo, com vagas, inclusive, para nova comunidade de marketing que eu tenho criado, para que a gente possa discutir, conversar e se relacionar de uma forma geral. Então, que você possa, de alguma forma, se conectar comigo através disso, tá? Eu fico feliz que você ficou até aqui, eu fico feliz que você tenha usufruído desse vídeo e que você possa extrair os máximos de insights que tiverem nele. Esse é mais um vídeo nesse canal. Eu sou Lucas Ricardo e esse é um conteúdo de marketing de um marqueteiro.